Reação da classificação sprint do GP do Qatar de 2025. Essa classificação sprint, eu acho que entra na lista de uma das melhores classificações de 2025, tá? Foi uma baita de uma classificação, especialmente no finalzinho no SQ3, mas o SQ2 e o SQ1 também tiveram os seus próprios dramas sobre pilotos que caíram, que não caíram, quem caiu em cada um dos SQ1, SQ1, SQ2, SQ3 da vida. A gente teve muitas histórias pra gente trazer aqui e contar no vídeo, é exatamente isso que a gente vai fazer. E tem alguns tópicos que eu tô até ansioso pra já comentar, então nem vou enrolar tanto aqui na introdução, já vamos direto pro que aconteceu na classificação sprint do GP do Qatar de 2025. Começando pelo SQ1, a gente teve as quedas de Franco Colapinto, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Liam Lawson e Lance Stroll. A gente teve as duas Alpines voltando ao seu habitat natural depois de tentar explorar outras selvas, outros habitats nas últimas duas etapas ali. Depois de um México tenebroso, a Alpine falou, ok, não é pra gente, a gente não serve pra estar nessas outras posições. Quando a gente tá lá, a gente se envolve num caos e o nosso piloto que se classificou em 10º roda e vai pro fundo do pelotão. Vamos voltar pra onde a gente se sente confortável? Que é as duas últimas posições ali, as posições que as Alpines conseguem ficar e se sentem seguras. Ninguém ameaça as Alpines no P20 e P19, não tem risco de rodar, não tem risco de bater, então elas se sentem mais seguras ali e voltam pro seu lugar. Agora falando um pouco mais sério, a gente tem o Hamilton em 18º lugar. E a gente tem um comentário do Vivast aqui. Hamilton tá competindo com a Alpine pela última posição. E realmente, cara, mais um final de semana bem abaixo do Lewis. Mais um final de semana bem abaixo. Ele até vinha, quando você considera, tirando as últimas 3 etapas, contando o Qatar nesse 3 que eu falei, ele vinha numa crescente, ele tava se aproximando do Charles, vinha fazendo boas classificações, conseguindo até vez ou outra, mesmo que ainda poucas vezes, se classificar na frente do Leclerc, até sonhou com um pódio no México, se não fosse a punição, e daí, de repente, a curva desgringolou, foi lá pra baixo, teve aquele problema com o John Elkann também, que os dois até falaram e tal, mas o Hamilton ele também tá se cobrando muito. Ele vem publicamente, fala muitas coisas sobre como esse ano tá um lixo, como ele tá um lixo, como tá tudo uma merda. E assim, eu não concordo com esse tipo de afirmação. Quando o Lando Norris falava essas coisas dele mesmo, eu vinha aqui e falava publicamente que... Eu vinha aqui e falava que ele não devia falar essas coisas publicamente. E eu acho que também que o Hamilton não devia fazer isso. Mas claramente ele não tá confortável, ele não tá bem nessa Ferrari. E assim, a gente não sabe de fato até quando vai o contrato do Hamilton, mas tem que esperar 2026. Vamos ver se 2026 melhora alguma coisa. Mas ele também, nessas frases dele, já chegou a dizer que não sente que em 2026 as coisas vão melhorar. O Hamilton disse que não sente que em 2026 as coisas vão melhorar. Então, assim, definitivamente não é um bom ano. A gente ainda tem que esperar 2026, acho que pra tirar uma conclusão, mas eu realmente não duvido que 2026 possa ser a última temporada do Lewis na F1. Essa ida pra Ferrari teve muita expectativa e infelizmente não tá correspondendo. Ele vem tendo essas falas negativas pra ele mesmo e vai criando essa espiral negativa, sabe, de coisas ruins, de pensamentos ruins. E infelizmente o Lewis não tá bem, e essa é a verdade, o Lewis não está bem, e essa classificação é só mais um reflexo disso. Depois a gente teve o Liam Lawson caindo na 17ª colocação, num final de semana que pode ser muito importante para as Racing Bulls. A gente pode ter anúncios relacionados, no final dele, né, depois da corrida a gente pode ter anúncios relacionados a quais pilotos ficarão na Red Bull, quais pilotos ficarão na Racing Bulls. Possivelmente, ao que tudo indica, o Liam Lawson tá seguro e ele seria companheiro do Lindblad, ao que tudo indica. A gente tem que esperar obviamente o anúncio oficial, mas ao que tudo indica ele seria companheiro do Lindblad em 2026, só que acaba caindo no SQ1, uma péssima classificação ali. Assim, se ele recebeu a notícia, porque aparentemente o Radiar já deixou claro que vai ser essa notícia, o Tsunoda também deu aquela indiretinha de que ele não vai continuar na Fórmula 1 já em 2026, ele falou, eu não posso falar obviamente, mas vocês já sabem. Ele falou meio que assim. Então, já deixa entender de que ele não vai ficar na Red Bull, o Radiar deve subir, o Tsunoda deve cair fora, e o Lawson deve ter recebido essa notícia e ficou um pouco desanimado, porque ele ainda sonhava em voltar pra Red Bull, provavelmente. E o Lance Stroll tá no Q1, né? O Lance Stroll tá no SQ1, né? Garfo encontrado na cozinha. E esses pilotos, então, não passam pro SQ2, mas o que você não pode deixar de passar é as promoções da GoCase que tá rolando, a Go Black lá no site da GoCase, com vários produtos maravilhosos, como esse copo térmico aqui da coleção Ayrton Senna. Tem também essa garrafa que eu tô usando bastante também, da coleção Senna. Todos os itens maravilhosos, licenciados. Tem itens também de automobilismo, tem itens também do seu clube de futebol. Eu tenho uma garrafa fresh deles do Corinthians, eu devo estar colocando a imagem na tela pra vocês. Maravilhosa.
E todos estão com muito desconto por conta da Go Black durante agora o mês de novembro. Então não deixa de ir lá conferir as ofertas da GoCase. E você ainda pode conseguir descontos adicionais em compras acima de R$ 99 usando o cupom CLUBEF1. Então é desconto em cima do desconto. Você vai ter o desconto da Go Black mais o desconto de usar o cupom CLUBEF1. Então o link vai estar aqui no comentário fixado, não deixa de ir lá, porque tem vários produtos maravilhosos como esse copo. Eu falei nos stories do Clube da F1, eu não tinha copo térmico antes de eu ganhar esse daqui da GoCase. Não sei porquê, eu só não tinha. E agora eu comecei a usar esse aqui, eu tô usando pra beber absolutamente tudo. No SQ2 a gente teve as quedas de Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman e Isack Hadjar. Aqui a gente já tem algumas resenhas pra conversar antes de chegar no SQ3. Mas a gente vai começar na ordem, como a gente sempre faz, 15º lugar. Esteban Ocon, mais uma vez, perde em classificação pro seu companheiro, o Oliver Bearman, consegue chegar até no SQ3, mas ele acaba ficando 2 décimos e meio atrás. É que eu não tô com os tempinhos que vocês estão vendo em algum canto aqui da tela eu vejo só os tempos deles. O Esteban fez 1:21.666, que é isso em Ocon. E o Oliver Bearman fez 1:21.494, então é pouco mais de 2 décimos. Os 2 décimos deve ser uns 260 segundos, 0.260 segundos, alguma coisa assim, mais ou menos, se minha conta de padeiro estiver correta. Não tem como ser 60, uns 70 segundos, perdão. Do 0,270 deve ser, agora sim. E a classificação do Ocon vem sendo deplorável e assim, realmente eu acredito, ele ainda tem um contrato em 2026, tem que ver como ele vai performar, mas ele é um piloto que pouco se fala, mas que tá com a corda no pescoço pro ano que vem, tá? É porque da Haas a gente acaba não dando tanta bola assim pra Haas quando a gente conversa sobre as forças e tudo, ainda mais porque o Oliver Bearman veio ofuscando e roubando toda essa atenção. Só que o Ocon é um piloto que entra em 2026 com a corda no pescoço, ainda mais com a pressão que pode vir do Rafa indo bem na Fórmula 2. Pra gente, brasileiro, é ótimo, né? Se o Ocon estiver indo mal, a Ferrari já consegue fazer a pressãozinha pra jogar o Rafa pra ser companheiro do Bearman, possivelmente, se o Bearman não for pra Ferrari no futuro. Mas o Ocon indo mal pode ser uma porta de entrada pro Rafa entrar na Fórmula 1, mas ele entra a temporada no ano que vem com corda no pescoço pra mim, porque foi uma temporada muito abaixo do Ocon. Depois a gente teve as duas Saubers, Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto. O Gabriel volta a se encontrar, classifica melhor que seu companheiro de equipe. Num final de semana que a Sauber não tá ali a melhor coisa do mundo, claro, mas tem um carro minimamente decente. Tá ali no que a previsão, né, que eu botei de previsão, que era que ele se classificasse no Q2 e ficasse ali rondando as posições abaixo dos pontos. Se tiver algum caos, ele consegue pontuar, se classifica na frente do Nico. Então uma boa classificação do Gabriel para tirar, né, esquecer o que foi as classificações nas últimas etapas, o que foram as últimas etapas em geral nas Américas, bem abaixo do que a gente sabe que o Gabriel pode entregar. Ele pode entregar muito mais do que ele estava entregando, então ele chega aqui, ele dá até uma entrevista falando que ele conversou com o Max, e o Max aconselhou ele a ignorar esses erros, você nos seus primeiros anos vai errar muito, é só não deixar isso te afetar e usar eles para aprender. E seu trabalho como novato obviamente não é errar, mas você vai errar muito e aprender com esses erros. O Max tem propriedade pra falar nisso, porque o que ele errava quando entrou na Fórmula 1 é brincadeira, né? Tanto que o apelido dele, pra quem não sabe, quando o Max entrou na Fórmula 1 era Max Crashtappen. Então muitas pessoas estão chegando agora na Fórmula 1, às vezes não tem essa noção do quanto o Max Verstappen era barbeiro no começo da carreira. É que ele era agressivo demais, ele aprendeu a dosar essa agressividade pra ele ser o que ele é hoje. Então, erros acontecem. E o Gabriel tem que pegar e aprender com eles, volta e faz uma boa classificação aqui no Qatar. O Bearman, que mudou no meu conceito, no começo, na primeira metade da temporada eu tinha muitos problemas, eu deixei isso claro, pra mim ele era um piloto que estava entregando muito menos do que se tinha de expectativa nele, só que ele evoluiu muito bem e vem cada vez mais provando isso, batendo no Ocon nas classificações, classificando muito bem, coloca o carro da Haas numa 12ª colocação, classificação sprint, tá longe ainda dos pontos, né? Eu falei até da Sauber, tá rondando as posições de pontos, mas é só do 8º pra cima que pontua, então eles não estão rondando as posições de pontos, nem o Bearman aqui nessa 12ª colocação, mas ainda assim é uma boa classificação pra se tiver um caos, sonhar ali com alguma coisa também. O 11º colocado, Isack Hadjar, né? Ele não era necessariamente pra estar aí. Quem cai ali na prática quando acaba o tempo é o André Kimi Antonelli, mas a volta do Isack foi deletada e ele acaba caindo no SQ2 bem no final de semana em que supostamente será feito o anúncio de que ele vai pra Red Bull no ano que vem. Claro que o anúncio só vai ser feito quando a Red Bull quiser, mas seria muito engraçado, sei lá, o Tsunoda vai lá e vence o GP do Qatar agora, sabe? Eu acho que seria algo bem irônico de toda essa situação. Mas não muda o fato de que o Isack vai fazer uma grande temporada, vai fazer um grande ano de estreia.
E se rolar essa promoção, é merecido. Vamos ver como vai ser o carro de 2026, né? A gente viu que nas últimas temporadas ser companheiro do Max Verstappen não é a melhor experiência do mundo, mas eu acredito que com o Mekê tendo essa experiência agora como chefe de equipe e sendo um cara que trabalhou por muito tempo com pilotos novatos, entende como trabalhar melhor com eles, como fazer essa adaptação de pilotos novatos, eu acredito que o Isaac vai ter uma vida muito mais fácil que esses últimos 4, 5 nomes que pegaram a vaga na Red Bull. No SQ3 a gente teve o Albon se classificando em 10º, Charles Leclerc em 9º, Carlos Sainz em 8º, Andrea Kimi Antonelli em 7º, Max Verstappen em 6º, Yuki Tsunoda em 5º, Fernando Alonso em 4º, Lando Norris em 3º, George Russell em 2º e Oscar Piastri na pole position. E aqui tem muitas coisas acontecendo, né? Tem muitas coisas acontecendo nesse SQ3 e a gente vai falar delas agora. Primeiro a gente teve aqui na 10ª colocação, o Albon fez o que pôde, né? Colocar as Williams ali já no SQ3 já foi muito bem, considerando os últimos finais de semana do Albon, que vinham sendo muito abaixo. O Albon não estava conseguindo entregar os resultados que ele estava conseguindo entregar no começo. No começo não, né? Nos 2 primeiros terços da temporada. Mas agora parece que ele se reencontra, coloca ali numa boa posição, ainda atrás do Sainz, mas pelo menos parece que já consegue se classificar bem o suficiente para ter uma boa corrida. O Leclerc ali com a Ferrari, né? Tentou fazer o que pode. A Ferrari chega no SQ3 e morre toda vez. Chegar no SQ3 já parece um sacrifício que o Leclerc faz. Ele já tem que fazer a volta da vida dele para conseguir levar o carro para SQ3. Então, coloca ali na 9ª colocação. E o Sainz, mais uma vez ali, bate o Albon na classificação, coloca o carro na zona de pontos já, tem que esperar a corrida, mas nas sprints o Sainz vem tendo bons resultados, no geral, né? Claro que não são em todas, mas no geral ele vem tendo bons resultados, então vamos ver como ele se sai nessa corrida aí também. O Antonelli, que quase não esteve aqui e consegue se classificar em 7º lugar, não é nem de perto a volta que o companheiro de equipe dele faz, né? O Antonelli faz um tempo de 1:20.532 e o Russell faz 1:20.087, uma baita de uma volta do Sr. George Russell. Uma baita de uma volta do Sr. George Russell, mas a gente fala quando chegar lá. O Antonelli não consegue fazer a mesma volta, não parece estar tão confiante como o Russell, mas a explicação é porque, segundo as minhas fontes, não há liberação de dióxido de titânio no Qatar. Isso explica muita coisa. Agora eu vou falar de uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer. Especialmente nesse final de semana e especialmente com os rumores em que a gente está discutindo nesse final de semana. Mas em 6º lugar a gente vai ter o Max Verstappen. E em 5º lugar, Yuki Tsunoda se classificando pela primeira vez na temporada na frente do Max. E eu já começo trazendo um comentário do Cade. Anota o que eu estou dizendo. O Tsunoda vai aprontar nesse sprint. Ou ele vai encarnar o Pérez, ministro da Defesa 2021, e engolir as McLarens, ou vai encarnar o Prost e tirar ele e o Norris da corrida na primeira volta. Cara, eu ainda tô tentando digerir o fato de que o Yuki Tsunoda se classificou na frente do Max Verstappen. Porque é meio insano de pensar que isso acabou de acontecer, tá ligado? Especialmente nesse final de semana. Acho que a notícia da demissão deu o gás que faltava pro Tsunoda entregar o resultado que a Red Bull queria que entregasse o ano inteiro. Ele resolveu entregar na corrida que ele provavelmente recebeu a notícia de que vai ser demitido no final da temporada. E assim, como o Cade disse, se ele fizer uma grande corrida, se ele fizer uma grande prova, mas tem que ser uma grande prova mesmo, pode ser que exista uma possibilidade de salvar alguma coisa. O que eu não sei. Mas pode ser que exista essa possibilidade. Daí ele pode ou fazer o ministro da Defesa, que ele ainda vai ter que passar por algumas pessoas no caminho, né? Porque você tem ali um Fernando Alonso no meio do caminho antes de você chegar no Lando Norris. Ele tem que largar bem, passar o Fernando e daí tentar alcançar o Norris nessa brincadeira. O que já torna muito difícil toda a situação pra ele. Mas ele vai largar logo atrás do Norris, né, no grid de largada, porque é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. O terceiro é o Norris, o quinto é o Tsunoda. Ele vai largar logo atrás do Norris. Então ele pode sim dar uma de Prost e tirar os dois da corrida. É que fazer isso na sprint, eu não sei se seria o melhor cenário, né? O ideal seria que eles classificassem bem na corrida e tirasse o Norris da corrida, porque aí são pontos grandes, sabe? Aqui ele vai tirar o quê? O Max, ele tá largando de quinto. Ele pode fazer uma grande corrida? Pode, mas não sei se ele ganha amanhã. Ele chega legal, em terceiro, segundo ali, vamos dizer. Ele vai tirar 7 pontos, que daí de 24 menos 7, tira 4, fica 17 pontos. Sabe, não é o cenário ideal ainda pro Verstappen. Agora, se tira, por exemplo, da corrida. Aí, nesse mesmo cenário, vamos dizer que o Max ainda termina em terceiro e tira 15 pontos. Ainda não é o cenário ideal, mas é melhor do que 17. Se o Norris abandona amanhã e o Verstappen ganha a corrida no Qatar, ele chega a 6 pontos de diferença do Norris em Abu Dhabi, o que significa que, se ele vencer a corrida, ele é campeão. Então, se o Norris abandonar, o Max Verstappen só precisa chegar em segundo lugar
ou Piastri, pra precisar depender só dele mesmo pra vencer o campeonato mundial, desde que vença a corrida, claro. Então assim, Tsunoda, você vai ter que guardar essa vontade toda sua pra amanhã. Agora vamos falar um pouco do Max também, né? A gente tem o comentário do Wilson aqui. Essa qualificação sprint pode dizer muito sobre o Max. Se isso repetir no domingo, pode ser tchau as chances de título. E cara, o Max... se tem um grande defeito do Max, que é algo que eu já falei algumas vezes, especialmente em relação àquele GP da Espanha, que ele poderia estar mais confortável nesse campeonato brigando pelo título, é que quando ele perde a cabeça, ele não consegue voltar. E ele claramente perdeu a cabeça nessa classificação, né? Ele tava puto. E assim, às vezes, ele tá muito mais treinado do que um dia ele já foi. Às vezes ele perde a cabeça, mas consegue voltar. Só que às vezes ele perde a cabeça e ele vai embora. Quando ele perde a cabeça e ele vai embora, ele esquece o que é pilotar e ele vira um lobby aberto do F1 25, sabe? Que é caos pra todo lado, o cara vai me ultrapassar, não vai não, vou jogar o carro pra cima de você. E hoje pareceu esse Max Verstappen. Num carro da Red Bull que claramente não estava ruim. Porque, assim, com todo respeito ao Tsunoda, a gente brincou aqui agora, falamos um pouco, mas se o Tsunoda conseguiu botar esse carro em quinto, o Max tinha capacidade e habilidade pra botar ele em terceiro no mínimo ali. Brigar com o Russell e com o Piastri pela pole position, ele tinha capacidade. Só que, claramente, ele não tava bem, e é o que o Wilson falou aqui. Se isso se repetir no domingo, pode ser tchau, chance de título. Realmente, se ele não conseguir entregar o resultado que a gente sabe que ele pode amanhã, amanhã não, amanhã eu tô confundindo as datas, perdão. Se ele não entregar o resultado que ele pode amanhã na classificação principal, pode esquecer, aí vira só Piastri e Norris, porque aí é só um milagre pra ele entregar o... Aí nem milagre, né, porque se o Norris termina na frente do Max, já acaba com qualquer chance do Max de tentar ser campeão. Então, nessa sprint mesmo, ele já tem que fazer um milagre e recuperar essa desvantagem e terminar na frente do Norris, se ele quiser sonhar com a Abu Dhabi. Porque essa classificação ali tira as chances dele. E eu queria trazer mais um comentário sobre toda essa discussão das Red Bulls, né? Do Josão Colorado Mercedista. Fred, será que o Tsunoda ainda tem chance na Racing Bulls? Porque eu sei que tem muita gente que fala sobre isso. Então eu quis trazer essa pergunta porque eu acho interessante comentar sobre. Mas não. Eu não acho que tenha chance na Racing Bulls. Porque não faz sentido você voltar ele pra Racing Bulls. O objetivo da Racing Bulls é você desenvolver talentos. Por que você vai voltar o Tsunoda pra lá que já tava aí... E pra quê? De Racing Bulls seria o quê? O quinto ano dele de Racing Bulls? Sabe? Pra quê? Qual que é a lógica? Qual que é o motivo, sabe? Se você não pensa em utilizar ele de novo, por que você vai colocar esse piloto na equipe B? Então faz sentido você pegar um dos pilotos, provavelmente o Radiari sobe pra Red Bull e coloca um dos pilotos da sua academia lá pra desenvolver. Já que o objetivo dessa equipe é desenvolver pilotos, pegue um piloto que você quer desenvolver e coloque ele lá. E daí provavelmente será o Lindblad, que é quem a Red Bull tá babando por ele, né? Fez tudo o que pôde pra conseguir a superlicença, fez o que precisava pra conseguir a liberação com antecedência, como a Mercedes fez com o Antonelli. Não que eu acho que o Lindblad tenha o mesmo nível que o Antonelli, mas a Red Bull acredita muito no potencial do Arvid e provavelmente vai ser ele que vai estar na Racing Bulls ano que vem. E o Tsunoda, ao que aparenta, deve ir então pra Indy, né? Alguns rumores apontam de que ele vai pra Indy correr pela Dale Coyne. Agora, em P4, a gente teve aqui mais um adjetivo sendo colocado, né? Como o João Vitor Bartá trouxe, o vovô Papai Alonso em P4. Aí você deve estar se perguntando, Fred, que desgraça de Papai Alonso está falando? Saíram alguns rumores de que o Alonso supostamente se transformou em papai nessas últimas semanas. Primeiro se falou de que algum piloto tinha engravidado, alguém, não sabia quem e tal, saíram esses rumores. E agora saíram os rumores nesse final de semana de que é o Alonso. Obviamente isso é tudo rumor, não é confirmação, não pode ser que não seja ele, óbvio. Mas saíram esses rumores de que o Alonso vai ser pai no ano que vem, né? Engravidou alguém, uma moça, e ano que vem o Alonso será pai. E agora, pra comemorar, pra celebrar esta vitória, esta conquista, esta vitória da conquista, não posso falar, essa vitória da conquista, ele conseguiu se classificar em P4, uma grande classificação. Isso porque ele chega nesse final de semana falando, não, eu não quero, ainda bem que falta 2 corridas, porque eu não quero nunca mais pilotar esse carro na minha vida. Chega lá e mete o carro em P4, simplesmente Alonso, né? Pois é, Alonso, parece que ter esposa e filhos em casa é um fator de motivação e não de tirar o pé, ou não de frear na curva. Aí a gente teve em terceiro lugar o Norris, que teve um problema na sua volta ali, supostamente, né, ele teria sido atrapalhado pelo Albon, aí ele ficou preso ali por um tempinho atrás do Albon, nada que merecesse uma punição por parte do Alex, mas que pode ter atrapalhado sim a volta do Norris. Ele fica bastante atrás do Piastri, mais de 2 décimos atrás do Piastri, o que é bem significativo, considerando o lando que a gente estava vendo nas últimas corridas. E ele poderia ter feito uma volta melhor então, mas acaba ficando em terceiro lugar, o que é o que eu estava discutindo com vocês nos últimos vídeos.
não é o fim do mundo, porque o Lando precisa terminar em terceiro. Se ele terminar em terceiro em todas as corridas que faltam, ele ainda é campeão. Então ele tá na zona segura ainda. Se ele largar em terceiro e se manter aí, que eu não duvido que ele faça, é o que eu falei, jogar na segurança, sabe? Se ele jogar no seguro, ele ainda é campeão mundial. E ele pode jogar no seguro, porque ele tem essa vantagem. Então, assim, é que também tem o fato de que os outros pilotos vão ser mais agressivos pra cima dele, porque sabem que o Lando tem tudo a perder se errar alguma coisa, né? Então pode ser que um Alonso ali tente uma manobra mais agressiva pra ganhar essa posição. Vai dependendo da corrida, mas se ele larga bem e se manter ali, o Norris tá na posição ideal pra ele. Aí, em segundo lugar, surpreendendo a tudo e todos, a gente teve o George Russell, e tem até o comentário do João Frederico de Freitas. O Russell do nada coloca mais pimenta. E alguns duvidaram do meu Russell no pódio, falaram, da onde já tirou esse Russell no pódio? Ah, que ficou falando de Piastri, Norris, Verstappen, a vida inteira e Russell no pódio. Isso é George Russell. E ainda duvidam, tem gente que duvida quando eu falo que o cara tá fazendo mais do que o carro entrega esse ano. Teve uma imagem que mandaram no Discord que ela é engraçada, mas eu não posso compartilhar em vídeo, mas muito boa sobre o Russell. Vocês só vão ficar com isso, porque eu não posso nem dar o contexto sobre a imagem. Mas, cara, que volta espetacular. E ainda fica muito perto de pegar essa pole do Piastri. 0.03 segundos do Piastri. Ele realmente fica muito perto, é 1.20.087 contra 1.20.055. Uma baita volta do George Russell. E ele se coloca ali como um homem pra ser uma zebra nesse final de semana, se enfiar no meio das McLarens. E assim, quem sabe ele não atrapalha ali também e ajuda a gente a chegar com uma resenha pra última corrida, né? Chegar em Abu Dhabi com a resenha. Não ficaria triste se o Russell fizesse isso. E agora, na pole position, o homem acordou. A gente tem o comentário do Enzulin. A Fórmula Piastri não tem pistas com baixa aderência mesmo. Se a Fórmula 1 só tivesse pistas de aderência alta, o Oscar Piastri seria campeão mundial na metade da temporada, o inimigo da aderência baixa. É inacreditável, mas é realmente isso, assim, o Piastri chega numa pista que ele teve bons resultados no ano passado, que ele foi bem, e ganha essa confiança de novo. Ele falou antes desse final de semana que ele precisava voltar a correr, pra própria confiança, pro próprio ego dele, e ele volta. Tudo bem que a classificação é sprint, tudo bem que ainda tem a corrida amanhã, tudo bem que se ele vencer e ficar as posições de largada ele só ganha 2 pontos, mas o importante é a questão mental, de você vencer, recuperar essa confiança, lembrar que você pode fazer isso. Isso aqui é extremamente importante pro Piastri conseguir isso, sabe? Essa pole position ela é extremamente importante. E cara, eu acho que isso reforça muito até uma frase que ele disse antes desse final de semana, que foi o que o Cauã Silva trouxe aqui: não vou ajudar o Lando, eu ainda posso ser campeão, né? Ele fala ontem essa frase nas entrevistas, basicamente falando que o pessoal perguntando se a McLaren chegou a conversar com ele sobre ajudar o Lando. E ele falou que nas reuniões esse tópico até chegou na mesa, mas ele logo cortou e falou: não, eu ainda posso ser campeão, eu ainda vou querer disputar. E a McLaren então entendeu e deixou. E tá aí, cara. Ele recuperou a confiança. Ele conseguiu botar a cabeça no lugar, conseguiu voltar. Claro que, de novo, classificação sprint. Nada impede que ele pipoque amanhã na corrida, o que pode acontecer. Mas ano passado ele teve uma boa corrida no Qatar. Eu acho que esse é um final de semana que tem tudo pra ser do Oscar Piastri. Tem tudo pra ser um final de semana do Oscar Piastri. Basta ele entregar o nível que a gente sabe que ele tem e não ser aquele Piastri que a gente tá vendo nas últimas etapas nas Américas. Que se ele fizer isso, ele consegue ganhar a corrida principal e a sprint, e botar um foguinho ali, pensando em Abu Dhabi, a última etapa da temporada. Mas aí tá o que aconteceu na classificação sprint do GP do Qatar de 2025. Eu quero, como sempre, saber a sua opinião, não esquece de deixar lá nos comentários se você gostou, não gostou, concorda, discorda, o que você tem a dizer. Eu sempre quero saber, então não esquece de escrever aí na caixa de comentários. Lembrando também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no vídeo, se inscrevendo no canal e não no vídeo, porque ajuda muita gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Se também quiser ajudar de outra forma, você pode fazer isso se tornando membro, que é uma forma simbólica, totalmente opcional, você não tem obrigação nenhuma, mas que ao fazer isso você ajuda a manter o projeto do Clube da F1 vivo e seguindo firme e forte. Lembrando também, esse foi o segundo take, porque o primeiro eu derrubei a garrafinha, você pode conferir ali a Go Black, olhar todas as estampas maravilhosas que eles têm. Tem de automobilismo, tem do Senna, tem de times de futebol, tem vários tipos de estampa e tá rolando muitas promoções. Você ainda pode conseguir mais desconto usando o cupom Clube da F1, que eu acho que tá aparecendo desse lado da tela aqui pra vocês, se não é desse, então é desse aqui, ó. Dos dois lados, em algum lado aparece pra você. O link tá no comentário fixado, vai lá dar uma olhada. E você também ajuda muito o canal fazendo isso. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui. E até o próximo vídeo.